Boa noite, meus queridos, amados irmãos. Aqui estamos reunidos, pedindo a sintonia com a espiritualidade amiga, com a permissão do Pai misericordioso, que nós possamos dar continuidade ao estudo do livro dos Espíritos a respeito da alma, na pergunta 144 em diante. Assim agradecido com a permissão do Pai misericordioso, e essa espiritualidade amiga permaneça conosco, conforme a vontade do Pai, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, na pergunta 143 da semana passada, nós estávamos falando a respeito da alma. E hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na pergunta 144, Kardec pergunta aos Espíritos: o que se deve entender por alma do mundo? E os Espíritos respondem a Kardec: o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas o que se serve dessa expressão não se compreende, as mais das vezes, uns aos outros. O tema alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também a terra há atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. O comentário a respeito disso diz assim: a alma do mundo, em nosso entendimento, seria o próprio Deus, porque é dele que parte toda a criação universal. Ele está em tudo e tudo está nele. O controle da sua criação ilimitada é feito através do fluido cósmico universal, que é a sua força nervosa envolvendo todo o universo. Tudo que existe, visível ou invisível, está mergulhado neste fluido como se fossem peixes dentro de um oceano imenso. Na pergunta 145, Kardec pergunta aos espíritos: como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tanto tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado do conhecimento da verdade? Os espíritos explica Kardec. Esses homens eram percussores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos, eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades, que é um estímulo comparativo, torna apreensíveis. Nosso comentário diz assim: o conhecimento de hoje são, na realidade, de todas as épocas. A prova está no imenso acervo de obras científicas e filosóficas, deixada por homens iluminados da antiguidade. As verdades divinas não chegam ao homem por automatismo, e sim gradativamente, para que tenham condições de assimilar com proveito as lições da vida. O próprio Jesus deixou muitas verdades embutidas em parábolas e assertivas que só agora estão sendo reveladas. A pergunta 146 diz assim: Kardec pergunta aos espíritos: a alma tem no corpo sede de determinadas e circunscrita? Os espíritos respondem: não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensavam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objetivo a
humanidade. Nosso comentário, não deixaria de ser, seria assim: não se tem informações concretas desse sentido, mas tudo indica que o envolvimento da alma estaria mais concentrada na cabeça, onde está localizado o centro coronário, que seria uma espécie de sede da mente. E parece ter um fundo de verdade, porque os santos católicos possuem uma auréola em torno da cabeça, indicando a força maior ali interagindo. Agora, nós estudamos esses dias a respeito da alma, nós vamos passar agora sobre o materialismo, que os espíritos nos falam a respeito do materialismo. Kardec pergunta aos espíritos na pergunta 147, por que é que os anatomistas e fisiologistas, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são, com tanta frequência, levados ao materialismo? E os espíritos respondem a Kardec: o fisiologista refere tudo o que vê, o orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhe esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultiva os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Nosso comentário. Porque de real só conhece as leis que envolvem a matéria, sem se aprofundarem nas coisas espirituais, mesmo esbarrando com obstáculos intransponíveis que a matéria sempre apresenta. Quem, no entanto, busca primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, como afirmou Jesus, dificilmente erra e obtém com o tempo as informações de que necessita para evoluir. Na pergunta 148, Kardec pergunta aos espíritos: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar aos homens a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? E os espíritos respondem a Kardec: não é exato que o materialismo seja a consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de ser dado, abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta, mais do que eles quereriam que parecesse. Os espíritos fortes quase sempre são ainda fanfarrões do que bravos. Em sua maioria, só são materialistas porque não têm com quem encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão presunçosamente. Nosso comentário diz assim: o homem necessita passar pelo crivo da matéria a fim de que possa adquirir conhecimentos espirituais. O apóstolo Paulo, em uma das suas assertivas mais iluminadas, diz em uma das suas cartas: lute, trabalhe com fé e determinação com as coisas que você vê, para que depois de muito tempo você consiga entesourar no fundo do seu coração aquele que você ainda não consegue ver. Então nós já entendemos que o materialista ainda está enclausurado no orgulho, na vaidade, que ele não entende que Deus está presente em todos. Agora vamos entrar num estudo que é um chamamento para nós a respeito da alma após a morte.
Vamos estudar. Na pergunta 149, Kardec pergunta aos espíritos: que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Nosso comentário. Abandonando o corpo físico após o fenômeno da morte, o espírito volta à vida livre no espaço, sendo atraído para as faixas vibratórias de acordo com seus pensamentos e sentimentos, e também de acordo como viveu aqui na Terra. Se procedeu bem, será imensamente feliz por retornar ao mundo real, ao contrário dos que aqui se comprometeram com o mal, que se sente constrangido diante da nova vida que continua plena e estuante. Na pergunta 150, Kardec pergunta aos espíritos: a alma após a morte conserva a sua individualidade? E os espíritos respondem: sim, jamais a perde. Quem seria ela se não a conservasse? Nosso comentário. A individualidade do espírito é demonstrada através do seu corpo fluídico, que apresenta a forma humana com todas as características de quando era vivo. O mesmo acontece com a voz, com o modo de se expressar, de se vestir, de emitir opiniões, etc. A morte não opera transformações drásticas no espírito, só lhe retira o envoltório físico. Na pergunta 151, Kardec pergunta aos espíritos: de que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? E os espíritos respondem: o conjunto dos espíritos não forma um todo, não constitui um mundo completo. Quando está numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Nosso comentário. Depois da morte, o espírito se une aos desencarnados que se encontram no mundo espiritual, que não deixa de formar um todo, mas conserva a sua individualidade e os recursos morais e intelectuais que adquiriu nas experiências terrenas. Não fica perdido no espaço infinito, como muitos pensam, e sim tem local e missão definidas para continuar sua jornada no caminho das estrelas. Bom, meus amigos, vou terminar por aqui e na próxima quinta-feira ou sexta-feira darei continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos a respeito das almas após a morte. Que Deus nos ilumine, nos proteja e que nós possamos encerrar, com a permissão de Deus, esse estudo da noite de hoje. Que a paz de Jesus permaneça em vossos corações. Que assim seja, graças a Deus.